Olá, hoje é sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre o esporte nos clubes da cidade de Juiz de Fora. Vamos falar também do Réveillon dos Amigos do MHAL. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário, sugestão para o e-mail mesadedebates@tvsjf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. E tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Como debatedor, hoje nós recebemos o professor Erickson Aragão, recebemos o economista e professor José Jamil Adul. Bom dia. Como convidados de hoje, recebemos o presidente do Clube Bom Pastor, Carlos Augusto Bandeira, recebemos também os músicos Danton Brasil e Celso Carlos. E, historicamente, os clubes de Juiz de Fora sempre foram grandes incentivadores do esporte local. Isso ainda pode ser observado no dia de hoje, onde esses locais oferecem treinamento em diversas modalidades, revelando até mesmo talentos promissores. Hoje aqui na mesa de debate nós vamos usar o caso do Clube Bom Pastor para conversar sobre as atividades oferecidas lá e a situação atual do esporte de Juiz de Fora. Carlos Augusto Bandeira, presidente do Clube Bom Pastor, está aqui conosco para poder conversar sobre isso. Obrigado pela sua presença aqui na mesa de debates. Vamos falar especificamente do Clube Bom Pastor, né? O que o Clube Bom Pastor oferece nesse quesito esporte para os Juiz de Fora? Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, o Erickson, o pessoal Jamil, todo mundo conhecido aí. O Clube Bom Pastor hoje hoje tem 63 anos. O clube ele é um clube de aprendizado e um clube de esporte de base. E isso isso não é uma questão de gestão atual, isso já vem do estatuto do clube, que é o incentivo aos esportes, principalmente os olímpicos. Então, hoje nós temos no Clube Bom Pastor a natação, futsal, temos o voleibol, a ginástica artística, futevôlei, jiu-jitsu, karatê, corrida, peteca. São os que eu lembrei aqui. Então, agora, realmente de escola, nós temos os 4 mais fortes, que é a natação, a ginástica olímpica, o futsal e o voleibol. A gente sempre as pessoas começam pelo aprendizado. Nós temos lá alunos de futsal, de natação, a partir de 3, 4 anos de idade. Dali do aprendizado, as opções vão tendo para a questão da equipe, e na equipe se faz uma transição. O aprendizado mais lúdico já se aprende alguma coisa em termos de técnica, mas quando passam para a equipe, realmente a coisa começa a apertar mais. E aí sim, é uma das vocações, a grande vocação no esporte do Clube Bom Pastor, esse esporte de base, né? Que nós temos aí já nomes aí que a gente fez no esporte, como temos Giovanni Gávio, tem o André Nascimento, que são campeões olímpicos, né? É difícil você ter o clube de base no Brasil que tenha 2 campeões olímpicos feitos na própria base. Então, isso é um motivo de orgulho muito grande para o clube. Um prazer muito grande, inclusive, estar com um amigo aqui, né, do sistema de colega dos jesuítas. E o Carlos Henrique, Carlos Augusto, nós já tivemos aqui outros presidentes, né, de clubes, atletas de outros clubes, e uma retórica que fica no questionamento seguinte: quais os grandes desafios, principalmente para esses clubes, vamos dizer, né, no caso, hoje, né, em relação a financeiras, a comprometimento, às vezes, né, de você estar desenvolvendo esportes para poder despontar a nível nacional e assim por diante. Quais os principais desafios que você enfrenta hoje? O principal desafio hoje, como em qualquer área, é realmente a financeira, né? Hoje o clube, nós temos esse grande trunfo na mão do Clube Bom Pastor, das atividades esportivas ao longo do dia todo. Então, o associado do clube, ele é um grande incentivador do esporte. Mas para que a gente continue com os resultados, esse ano nós tivemos resultados expressivos na nossa base, para você ter uma ideia, a nossa natação, 35% da nossa equipe, 35% a 40% da nossa equipe esse ano
teve índice para campeonato brasileiro. E concorremos no campeonato brasileiro, tivemos um 3º lugar, e isso tudo tem custo, né? Os pais ajudam, o clube trabalha muito em cima, mas a saída para isso, que a nossa estratégia hoje são os parceiros. Parceria em termos de técnicos, né? Hoje nós temos no voleibol parceria com Maurício Bara, com JF Vôlei, ou seja, nós com essa vocação para a base, nós temos para onde endereçar nossos atletas. Então, hoje com o Maurício, nós fizemos inclusive em cima de lei de incentivo estadual, nós fomos aprovados numa lei de incentivo, nós estamos já com uma grande possibilidade de um patrocínio para se fazer alguns núcleos de voleibol pela cidade, para fomentar, entre 11 e 14 anos, fomentar o clube, o nosso time do clube, e assim o clube passar para os times profissionais, né? Foi sempre uma grande dificuldade, porque nós formamos grandes atletas, nós temos na natação a Larissa Oliveira, que participou das Olimpíadas agora, um grande parceiro também que a gente envia atletas, é o Pinheiros, de São Paulo, mas o clube nunca retém nada em termos financeiros. E com essa lei do incentivo ao esporte, eu acho que vai ser muito interessante nesse sentido, porque nós vamos conseguir manter um alto nível e com a contrapartida, né? Que é o que a gente precisa. Realmente, o maior desafio nosso hoje é a parte financeira, que nós estamos tentando driblar dessa forma. Então, Carlos Augusto, a questão hoje da gestão é um diferencial do clube. Já há várias diretorias, né? Então, vocês têm feito um trabalho bom. Um clube que tinha ali como base ali o bairro Bom Pastor, hoje a gente vê que atende toda a comunidade de Juiz de Fora. Você trazendo a boa notícia aí que vai envolver também o futebol. Futebol que é sempre um gargalo nos clubes, né? Ao mesmo tempo que dá um destaque, né? Ele também traz para o clube uma grande despesa. Sabemos que já tem ali as equipes de society, né? de salão, mas enfim, o futebol de campo é sempre um gargalo aí que quando o clube começa a encarar, ou ele vira clube grande de fato, aquela coisa de investir pesado mesmo, ou ele acaba criando muita despesa. Mas em relação a essa questão da gestão, e a gente abriu aqui o programa falando sobre o esporte nos clubes e tudo, a gente vê muito clube hoje acanhado até no seu investimento, na sua conduta, né? O próprio esporte, que tem um campo estruturado e tudo, ele saiu do futebol de campo, ele hoje já não compete da mesma forma que competia na natação. Você vê o Tupinambás ensaiando algo no futebol, mas, enfim, a participação ainda em alguns momentos ali de outros esportes, como o handball, como a parte de ginástica que eles tinham forte, a gente não vê na mesma proporção. Enfim, a gente tem aí nesse cenário esportivo aí um acanhamento da maioria dos clubes. O que você avalia isso como momento econômico, como momento de gestão, essa timidez por parte do dirigente de clube em ousar participar de competições, ousar formar atletas, enfim, vocês que têm feito esse trabalho, que é um diferencial em relação aos outros clubes, poderia dizer algo para esses outros presidentes de clube? Olha, é difícil porque realmente essa gestão é uma gestão amadora, né? Amadora no sentido que toda diretoria, nós temos profissionais, gerentes e esses parceiros do esporte que eu acho que realmente vieram a somar com a gente. Essa parceria que nós temos lá, Maurício Bara, JF Vôlei, Sérgio Moraes no futsal. A natação é o único esporte que o clube realmente a gente mantém com a estrutura nossa, tá? E o que a gente vê, a dificuldade financeira de todos os clubes, alguns maiores, né? A gente tem aqui o Marcelo Barra, que é o presidente do Síndico Clube,
guerreiro aí para tentar salvar os clubes de Juiz de Fora. A dificuldade financeira é muito grande, você fazer essa gestão financeira, ela é complicada porque é um negócio que você tem. O Clube Bom Pastor ele é mais fácil, talvez, porque um clube de 1.000 sócios, um clube pequeno, um clube que dá para nós conseguimos mantê-lo, né, com os próprios sócios. Então, mas passamos aperto de dinheiro do mesmo jeito. E a dificuldade, eu tive no esporte, nos 100 anos do esporte, agora, eu fui atleta do esporte durante 4 anos, joguei vôlei lá, e a gente vendo lá toda a trajetória, o André Musi colocou lá, toda a trajetória das equipes, desde 1957, se não me engano, até há pouco tempo atrás, até agora, esse ano, e você vê que as equipes de maior destaque, mas que tiveram mais projeção nacional, que tiveram mais facilidade, foi numa época, não sei se vocês se lembram, que a Coca-Cola era patrocinadora lá do esporte. Aquela época realmente revelaram-se atletas, né, sensacionais lá. Então eu acho que os outros clubes têm essa dificuldade, como nós temos também, né? Mas a nossa gestão talvez seja um pouco mais simples no sentido que somos um clube talvez menor. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. A nossa conversa com o Carlos Augusto, esse assunto sobre os clubes vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. Nós estamos conversando com o Carlos Augusto Bandeira, presidente do Clube Bom Pastor, conversando sobre a situação dos clubes em Juiz de Fora, falando também mais especificamente do próprio Clube Bom Pastor, na situação do esporte aqui na cidade. Nós vamos continuar esse tema, mas antes, só para poder lembrar para quem está nos assistindo, que o Diário Regional ainda está nas bancas e ainda dá tempo de você adquirir o seu. Hoje, nas páginas do Diário, você confere: movimento em rodoviária deve superar 70 mil pessoas. Está a capa para você poder acompanhar. Essa reportagem especial é sobre o movimento na rodoviária nessa época de fim de ano. Essas e outras informações de Juiz de Fora e região, do estado e de todo o Brasil você acompanha aqui no Diário Regional, nas melhores bancas perto de você. Agora, retornando ao nosso assunto aqui com o Carlos Augusto, recentemente nós recebemos aqui na mesa de debates o Rodrigo, ele atleta da ginástica de trampolim, né, que ganhou medalha de bronze no Pan-Americano lá na Colômbia. E a minha pergunta é a seguinte: como que o clube faz para poder auxiliar esses atletas em competições fora da cidade? No caso dele, né, foi uma competição fora do país. Como que o clube dá esse apoio para o atleta poder realizar essas competições? Olha, a intenção exatamente é toda essa, em cima buscar essas leis de incentivo, a gente faz esses projetos para que tenha esse tipo de auxílio. Normalmente, a gente tem, hoje, o nosso orçamento permite, o clube paga transporte. Tá? No caso do Rodrigo, nem foi, porque foi passagem aérea e tal, o clube não teve como pagar isso aí. Mas o que acontece? A gente precisa, o Deber está há 2 anos no clube, e já estamos providenciando esse pacote de lei de incentivo, porque é a única maneira da gente conseguir que ajude, né? E a outra maneira que a gente tem feito, que foi como a gente tem, todos os anos nós temos lá nos esportes, a gente mandando atletas para clubes profissionais, nós vimos uma possibilidade também, como nossa vocação é base, nós vimos a possibilidades através de bolsa de estudo e como até foco para os atletas. Hoje nós temos, por exemplo, o Rodrigo Ferreira, está fazendo high school nos Estados Unidos através de uma bolsa que ele conseguiu através do esporte. Então isso a gente tem procurado parceiros nesse sentido. Nós temos parceiros lá, nós temos dado bolsa de estudo, o CAV, o Lawrence tem conseguido algumas bolsas para a gente. Então, hoje o que a gente está buscando é que a gente tenha essa faixa de atleta entre 11 e 17 anos, a partir daí eles já começam ou profissionalizar ou ir para outra área. A base maior é em cima da bolsa de estudo.
E essa busca incansável do patrocínio, que é um negócio que realmente a gente precisa de um pouco de mais de empenho das autoridades, das próprias grandes empresas da cidade, né? Eu acho que isso falta muito. A gente estava comentando agora, a cidade de Taubaté está com um time de vôlei espetacular. Isso aí foi uma mobilização de toda a sociedade, de todos os setores, né? Obviamente tem que ter contrapartida para a empresa, prefeitura não faz nada sozinha, não tem como fazer. Então isso realmente tem que mobilizar, é buscar aliança e realmente a saída está por aí, pelo menos por enquanto. O Carlos Augusto, você já falou sobre a questão estadual, a nível estadual de incentivos, né? Como é que o clube está a nível federal, a busca em ministério, em outros ministérios, em relação a esses aportes? As leis de incentivo, elas têm uma parte, não são perfeitas, porque elas têm uma parte burocrática difícil de ser vencida. Nós estamos aí, para você ter uma ideia, nós entramos na lei de incentivo federal há 3 anos atrás. E o projeto foi feito, tivemos toda a assessoria para ela, e às vezes a gente esbarra lá no Ministério em Brasília. Esse ano nós conseguimos uma aprovação para natação. O projeto do futebol foi junto com o da natação, não temos notícia do porquê o do futebol ainda não foi aprovado. Essas leis de incentivo, elas são fundamentais, mas elas precisam desburocratizar, elas precisam ter mais facilidade de conseguir. Nós precisamos de todas as certidões negativas do clube. Isso é uma dificuldade para todo o clube. Hoje, o Clube Bom Pastor, graças às gestões anteriores, a minha, o Dr. Paulo Costa, que hoje, inclusive, é o nosso diretor de natação, e vice-presidente, deixou o clube numa condição financeira que propiciou que a gente entrasse com o pedido dessa lei de incentivo. Mas ela é muito demorada, muito morosa. E agora vem a parte mais difícil, que é conseguir os patrocínios, né? Dar desconto de imposto de renda para as empresas. O federal, estamos aguardando, saiu da natação. Por enquanto, eu não sei se já mudou isso, tá, Jamil? Mas só aceitava empresas que tivessem no lucro real. Isso é outra dificuldade. Aqui em Juiz de Fora você vai ter aqui, né, isso restringe muito, afunila muito. Você tem MRS, Belgo, você vai ter poucas empresas que podem fazer isso, né? A Celor, né? Mas essas empresas, elas tem incentivo, e toda essa lei do incentivo ela é muito bem monitorada depois que você consegue. Então, a grande dificuldade de clubes de base, de todos, tenho certeza que qualquer presidente de clube vai chegar aqui, é essa parte financeira. Que se a gente tivesse realmente isso dá visibilidade, as empresas têm visibilidade em cima disso. Tem um retorno fantástico. Tem um retorno espetacular. Você vê a Aurora agora com a Chapecoense, né? Você vê que é uma fatalidade, uma tragédia, mas nunca se falou tanto na Aurora, né? Tanto na Caixa, né? Que são patrocinadores do uniforme da Chapecoense. Vocês com certeza devem ter aí uma área lá de captação dessas empresas. Mas a empresa que está nos assistindo agora, que teria interesse em estar patrocinando, estar com vocês, ela pode procurá-lo, pode procurar quem lá? Com certeza, o Clube Bom Pastor. As maiores empresas, já tivemos alguns contatos, né? E já cadastramos em algumas dessas grandes empresas e estamos realmente aguardando esse incentivo. Ele é uma conta separada do clube, é toda bem monitorada, tá? O negócio realmente é anual a renovação dessa. Então, tudo é muito, muito bem organizado. A dificuldade toda é se entrar na lei e conseguir que as empresas
a gente tem essa relação estreita com o JF Vôlei, por sermos a base deles lá, e a gente vê a dificuldade. Poxa, nós estamos com um time de vôlei de ponta no Brasil e no mundo, e que passa dificuldades muito sérias. Então, nós precisamos muito desse incentivo. A própria natação, a gente vê que no clube, você manter no clube uma piscina aquecida durante o inverno todo, Juiz de Fora é muito frio, né? Para dar condições e tal. No Clube Bom Pastor, que é um clube pequeno, isso aumenta nosso custo de energia, os aquecedores da piscina, em 25%. Então, nosso consumo de energia elétrica é uma coisa assustadora, né? Tentamos também, esse ano, não sei por que não saiu, mas tentamos um projeto junto à CEMIG, é um projeto para fazer uma mudança, para ter menos consumo de energia, enfim, entramos com a empresa profissional para isso, mas não tivemos êxito nesse projeto. Você está falando... Não, seria para eficiência energética. Nós entramos com a empresa profissional nesse caso. No caso da CEMIG seria o seguinte: tendo o projeto aprovado, eles fariam todas as mudanças para que a gente passasse para LED, os refletores de LED, modernizar aquecimento de piscina, colocar rede solar, enfim, toda essa eficiência energética porque a gente sabe, na CEMIG existe uma verba que eles têm que usar com isso, né? Mas, infelizmente, esse ano nós não conseguimos já daria-se uma economia no clube absurda para ajudar isso aí, porque você fica com o refletor ligado, o ginásio ligado o tempo todo, quer dizer, é um custo muito alto. A energia no nosso clube hoje, energia elétrica, ela corresponde a 10%, 12% do faturamento do clube. Quer dizer, é um negócio surreal, né? Você está falando das questões de gestão, a parte de esporte, né, os patrocinadores. Citou aqui Taubaté. Há pouco tempo eu tive numa disputa de natação em Lafayette, onde que eu fui levar meu filho. O clube lá, um clube chamado Dom Pedro, ele tem 22 mil associados numa cidade do porte de Lafayette. Vocês são músicos, vocês devem saber. Lafayette deve ter o quê? Um quarto de fora, né? Colado a Belo Horizonte. Enfim, a cidade ela se envolve mais com o clube, né? O clube recreativo, o clube social, o clube que é esportivo. Acho que o Juiz de Fora falta um pouco esse momento aí de aderir mais a essas causas. O que você acha? Já a sociedade está buscando mais, né? Eu não sei também, eu acredito também que as pessoas também estão muito voltadas só em questão de academia, né? Porque fica às vezes muito sem que achar que o esporte vai dar até aquele rumo, às vezes, que de projeção que eles desejam, e se afasta um pouco do esporte. Eu sempre pratiquei, né? Brinquei com ele aqui, já joguei futebol no Tupi, treinei natação lá no esporte. Então, o que me chama mais atenção ainda talvez essa nova geração ter essa vontade de praticar um esporte, de ir para clubes, que eu não percebo uma geração muito chegada, tá dentro de clube igual talvez eu fui, né, meus irmãos eram, assim por diante. Então, essa vontade de estar dentro do esporte, de estar crescendo dentro do esporte como uma questão promissora. No seu futebol, ele é muito atrativo, mas cabe dizer também que o percentual é muito pequeno daquele que chega ao sucesso no futebol. E todo mundo acha que é só chegar lá, virar, e que vai seguir carreira, e a gente sabe que a realidade é totalmente diferente, né? Mas, deixa eu voltar um pouquinho. Para quem queira trabalhar, praticar lá, como é que é feito as matrículas? Como é que vocês estão atendendo lá? Né? Como e se vai ter funciona? Uma colônia de férias agora colônia também? De férias, clube peneira. Agora tem exatamente. Nós temos toda essa agora os esportes entram de férias, né? E retoma em fevereiro. A gente começa realmente uma peneira, né? Hoje a gente tem no Clube Bom Pastor, a gente tem o bom problema, que é um problema de espaço. Nós precisávamos pelo menos mais uma ou duas piscinas e pelo menos mais uns 2 ginásios para a gente dar conta do esporte.
Então, mas é procurar o clube, né? Essas peneiras que nós vamos começar a fazer, nós vamos começar a ter já começamos até um trabalho muito acanhado, mas com a Prefeitura de Chácara na natação. Nós fomos lá, nossa equipe foi à chácara, fizemos o Fábio, o nosso treinador, promoveu os nossos atletas que foram campeões aí, mineiros, que estão disputando brasileiros, foram à chácara, participaram, para justamente incentivar a que as pessoas voltem para o esporte. O esporte, né, Jamil, não só enxergar o esporte de uma maneira profissional, o esporte como um meio de fazer, primeiro, socialização, o esporte ele te ensina a absorver frustrações desde cedo, ou seja, você sempre perde mais do que ganha no esporte. A própria questão da saúde, né? Você a questão da saúde lá atrás para o futuro, né? Exatamente. As pessoas aprendem a trabalhar em equipe. A equipe é uma coisa muito importante. Hoje em dia a pessoa aprender a trabalhar em um time, né? Que em qualquer área que você pensar, se você não trabalhar como um time, você está fora, não existe mais isso, né? Então, a própria equipe de esportes individuais, elas são equipes, elas têm que estar afinadas, porque senão fica muito difícil de lidar. Bom, nós vamos para mais um intervalo. Quando a gente voltar, vamos conversar sobre o Réveillon dos amigos no M Hall. Voltamos já.